Olá, Motolama na área. Você sabia que 80% dos acidentes acontecem nos primeiros 10 minutos do passeio? Isso não é só uma estatística, é quase um aviso. É nesse momento que ainda não pegamos o ritmo e estamos quase que distraídos. Costuma ser o trecho que estamos saindo de casa e achamos que conhecemos tudo. Conhecer até conhece, mas os outros carros não te conhecem. Nós sempre ouvimos os conselhos básicos. Descanse antes de viajar. Use equipamento. Não corra. E guie defensivamente. Essas são algumas regras para um passeio sem ocorrências. Mas se colocar muitas regras no nosso passeio de moto, metade do prazer de viajar de moto, que é a liberdade total, acaba. Sair para o passeio de moto requer alguma preparação. Quantas vezes no meio do passeio você ficou cansado ou perdeu a motivação? Tecnicamente, motivação é tudo, até no meio de um passeio de moto. Então temos que focar naquilo que nos dá prazer ao andar de moto, que é exatamente a motivação. Mas como aumentar sua motivação? São pequenas coisas somadas. O seu conforto da moto, a sua técnica de pilotagem e o seu foco na estrada, tudo isso junto faz toda a diferença. E vão te dar mais segurança e melhorar o seu foco na pilotagem, o que garante um feliz retorno para sua família, na maioria das vezes. E o mais importante, ter certeza que a sua viagem vai ser prazerosa e sem ocorrências. Hoje vamos falar sobre como melhorar sua experiência em longas viagens, mantendo o foco na estrada e ainda assim se divertir bastante. Afinal, é para isso que passeamos de moto, para curtir não só o brinquedo, quanto a viagem e a sensação de liberdade que o motociclismo nos traz. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Viajar de moto é uma das boas coisas da vida. Aqui no Motolama, estamos sempre dando dicas de como melhorar sua experiência ao andar de moto. E para ficar sempre atualizado, verifique se está inscrito no canal, dê o like para o YouTube saber que somos relevantes e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam curtir o Motolama. Valeu! E só para lembrar, o nosso evento de motos clássicos no dia 30 de agosto está confirmado. Espero vocês lá. Para começar, sua tocada depende 80% de você e 20% da moto. Ou seja, é melhor investir na sua pilotagem do que na motocicleta. Longas viagens de moto exigem uma boa capacidade de concentração. Mas para isso você tem que estar bem à vontade na moto. É quase que como sentar no sofá da sogra para ver televisão. Tem que estar à vontade. Mas se concentrar na estrada, a bordo de uma moto desconfortável e sem jeito, fica difícil. Para começar, ajeite a moto para o seu uso. Regule as manetes de freio e de embreagem para a sua posição de pilotagem. Coloque os espelhos na posição correta. É muito chato tendo que ficar se mexendo na moto para poder ver o que está atrás. Acerte o pedal de freio e o pedal de marchas para que você consiga utilizar mesmo andando em pé. Às vezes o pedal de marcha está muito baixo ou o pedal de freio está muito alto. Isso dificulta um pouco sua pilotagem. Tem que ficar bom tanto em pé quanto sentado. Depois de longas horas com a bunda no banco, começa a dar aquela dormência localizada na busanfa. Então, se mexer um pouco no banco, alivia essa sensação de dormência. Evite aqueles bancos que têm um ressalto que impede você se mexer no banco para frente e para trás. Eu, pessoalmente, gosto do banco liso. Assim você consegue chegar para frente, chegar para trás, se mexer no banco. E isso alivia as dores na busanfa. Outra ideia legal é usar aquelas telinhas que protegem o banco. A principal vantagem dessa telinha é que melhora a ventilação e o conforto, com a vantagem que evita que o banco fique muito quente debaixo do sol. Por outro lado, tem gente que prefere usar pele de ovelha, que é também conhecido como pelego, que apesar do seu jeitão de ser quente, ela ajuda a refrescar. E ainda impede que o banco quente frite o seu furico. Outra coisa legal para aliviar as dores na parte sentante é andar um pouco em pé. Isso é bom não só para aliviar a dormência na bunda, mas como dar um refresco na sua coluna. E o legal de fazer isso é quando o ritmo de viagem diminui um pouco
quando vai passar por uma vila ou uma sessão de quebra-molas, aí sim fica em pé. E principalmente para quem usa motos dual sport, convém trocar as pedaleiras originais por aquelas de rally, que são bem mais largas. Para quem não viaja com botas de enduro, ficar em pé na pedaleira com uma bota mais relax pode ser um incômodo, forçando o centro do pé. Com a moto resolvida, vamos ao psicológico. Motivação. É o mais importante. Você tem que definir uma meta. Escolhe um ponto no mapa, dentro do seu roteiro, é claro, e que seja viável. De forma que quando chegar naquele ponto, venha a sensação de meta cumprida. Aliás, falando em meta, lembrei de uma história. Quando comecei a andar de moto, tinha um conhecido que acelerava muito. E sempre considerei que andar como ele seria minha meta. Até que bastante tempo depois, fomos andar nós dois juntos. E depois de andar feitos dois alucinados durante 1 hora, cheguei no final da trilha na frente dele. Foi quando eu contei para ele que ele era a meta vencida. Mas ele ficou bravo. Enfim, com a meta cumprida, o seu retorno para casa vai ser bem mais prazeroso. Sabe aquela sensação de missão dada, missão cumprida? Pois é, não tem sensação melhor. Comece cedo. Partir para andar de moto mais cedo vai te permitir chegar mais cedo no seu destino, o que te dá mais tempo de aproveitar o final do dia. Se estiver acampando, mais tempo para montar sua barraca. E se estiver em pousada, mais tempo para sentar no bar com os brothers e contar mentira. E até para rodar pela cidade e ver as modas. E ainda, se precisar, dá tempo de fazer a manutenção na moto. E no final do dia, tempo para dormir direito, para poder acordar no dia seguinte cedo e poder começar cedo novamente. Em suma, sair cedo para voltar cedo. E outra coisa importante é a sua bagagem. Colocar bagagem espalhada em cima do banco te atrapalhando vai ser desconfortável ao longo da viagem. É aí que entram as bolsas da Harley Rider, que facilitam sua viagem, tem espaço para colocar todos os seus cacarecos durante a viagem e não incomodam e não fazem peso extra na moto. Visite o site da Harley Rider que você vai ver tudo que tem lá que vai ajudar na sua viagem. E tem mais, e se usar o código MOTOLAMA5, você vai ter 5% de desconto em qualquer produto no site. Confere lá. Valeu! Descarga barulhenta. Muita gente acredita piamente que descarga barulhenta ajuda a ser visto no trânsito. Quem pensa assim é aquele que acelera no meio do corredor e se alguém joga a seta ele xinga, como se fosse o dono da rua. Já vi muito disso. A descarga barulhenta talvez chame a atenção daquela mocinha que está no Corsa. Mas, de um modo geral, o barulho vai irritar tanto os motoristas que é bem provável que ele te dê uma espremida só de sacanagem. E tem mais. Com o pessoal dos carros com ar-condicionado ligado e música alta, eles não vão nem te ouvir. Se a sua estratégia no trânsito é fazer barulho para os outros te verem, é melhor você dar uma repensada. Mas pior do que isso, é o barulho ensurdecedor durante a sua viagem. Isso cria um desgaste mental desnecessário. Durante a viagem, a filosofia é a atenção na estrada e deixar a mente fluir. Viajar. Mas com o barulhão da moto fica impossível. Evite a correria. Ande num ritmo tranquilo. O lance todo é o maior tempo possível em velocidade constante. Evite andar um trecho como se estivesse baixando o tempo na pista e no outro como se estivesse com a esposa na garupa. Mas aqui cada um tem sua preferência. Uns preferem viajar a 140 km por hora e parar toda hora. E outros preferem viajar a 100 e parar a cada 2 horas. Vai de cada um. Técnicas de pilotagem de pista nem sempre são uma boa ideia na estrada. O que funciona bem na pista, na estrada pode dar ruim. Lembra que o ambiente na pista é totalmente previsível. Lá não tem caminhão de entrega parando de repente, criança saindo correndo atrás de um ônibus e nem cachorro mordendo a sua perna. Arrastar as pedaleiras nas curvas pode ser bacana, até que uma mancha de óleo estrague a sua carreira. Andar na pista é bom demais.
mas na estrada o brinquedo pode perder a graça. É importante fazer a distinção entre querer chegar logo e curtir a viagem. Programe bem sua viagem. No meu caso específico, quando a bunda começa a doer, eu paro. Isso dá mais ou menos 1h30 de viagem constante. Aqui fica difícil falar em distâncias, porque tudo vai depender do tipo de estrada que você está rodando. O tempo de parada também é importante. Se parar muito tempo, perde a concentração e o ritmo. E se a parada for rápida demais, não dá tempo de fazer nada. Lembre que na parada tem que verificar o óleo, botar gasolina, ver os pneus e tomar um café e fazer um xixizinho que ninguém é de ferro. Planeje as paradas de forma eficiente. Não adianta rodar num dia 12 horas e no dia seguinte não aguentar nada. Lembra que se você estiver muito exausto, sua concentração diminui e a viagem deixa de ser divertida. Passa a ser sacrifício. Postura. Outra coisa importante é a sua postura, ereta ou curvada. A postura correta vai depender de cada um. Para alguns, o maior conforto envolve ter a coluna reta, mas para outros, a coluna curvada é melhor. Mas o importante é manter os braços relaxados, os cotovelos ligeiramente flexionados e para fora, as mãos firmes no guidão com os polegares para baixo e os joelhos levemente pressionando o tanque. Os pés devem ficar apoiados na pedaleira e apontando para frente. Apontar para trás é meio difícil, né? Vai confiar no ABS? O ABS te dá uma falsa sensação de segurança. Ele existe como assistente e não para consertar freadas mal feitas ou freadas de pânico no último segundo. Apesar do ABS impedir o travamento da roda, ele não conserta magicamente erros de pilotagem. Ele cria uma falsa bolha de segurança. E quando essa bolha estoura no meio de uma curva cheia de pedrisco, adivinha o que acontece? O ABS não conserta a física. Só para ninguém dizer que eu sou contra, eu não estou aqui falando mal do ABS. Estou apenas dizendo que não confie cegamente na capacidade do ABS de consertar a caca que você fez. Não fuja da chuva. Você pode fazer tudo quanto é curso de pista, de off-road, mas nada vai te dar a experiência de uma boa viagem na chuva. A chuva não liga para os seus certificados, ela testa seus instintos. Ela afina o seu controle do acelerador e expõe os defeitos do seu controle de frenagem. A chuva te ensina a ler a estrada e ter mais respeito pelo atrito. Você, quando chegar em casa, vai estar em outro nível de pilotagem. Pare de fugir da chuva como se estivesse caindo ácido do céu. Ouvir música na estrada. Música durante a viagem é muito legal. Mas o problema aqui é que andando de moto você tem que ter atenção total na estrada. É muito chato entrar numa curva e ver que de repente, por conta do Led Zeppelin, você não viu que a curva fechava de repente. Sim, você pode ouvir música enquanto pilota, mas leve o volume e o tipo de música em consideração. Isso é importante para não se distrair demais. Fique esperto com música alta e ritmos acelerados. Ou seja, nada de funk enquanto pilota. Mas afinal, é permitido ouvir música enquanto anda de moto? Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, não se pode ouvir música na moto usando fones de ouvido. A lei é bem clara com seu posicionamento sobre o assunto. Se o motociclista for abordado ouvindo música enquanto pilota, vai ser considerado uma infração média. Então, tecnicamente, é proibido. Mas enfim, se tiver a fim de burlar a lei, seja feliz. Depois não diz que eu não avisei. Segundo os especialistas, aqueles que nunca sei quem são, sugerem que pilotar a moto enquanto ouve música pode afetar sua capacidade de tomada de decisões, levando a decisões mais rápidas, mas menos precisas. Sei lá. Só sei que navegar na sua playlist enquanto deita a moto num curvão é bacana, mas fique esperto para não se distrair e esquecer sua atenção na estrada. Diferente do carro onde você tem airbag, cinto de segurança e muitas vezes uma segunda chance, na moto, onde o para-choque é o teu joelho, toda a sua atenção tem que ser focada na estrada. Separe um espaço na sua mente exclusivamente para pilotagem. Se for usar, use música com sabedoria, mas é proibido. Fazer sua viagem o mais confortável possível é sua obrigação. São pequenas coisas que fazem toda a diferença. E esses pequenos detalhes podem tornar sua viagem muito mais agradável e prazerosa. Então é isso. Curta sua viagem. Até semana que vem. Um abraço. Fui!